Salmo de número 4 vai dizer o seguinte: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Permanecei no temor e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos, selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Amém? Queridos, o Salmo de número 4 é um salmo de Davi. Davi é o autor desse salmo. Nós não sabemos exatamente o contexto no qual esse salmo foi escrito, mas ele tem muitas semelhanças com o Salmo de número 3 que nós fizemos a exposição do mês passado. Então nós vamos ver aqui palavras como adversário, angústia, muitos, glória, voz, clamor, deitar-se e dormir sendo repetidas, tanto no Salmo 3 quanto no Salmo 4. Essas palavras, elas são repetidas. E nós vimos que no Salmo de número 3, o contexto no qual ele havia sido escrito era a perseguição de Absalão em relação a Davi. Davi estava sendo perseguido por Absalão, seu filho estava tentando derrubá-lo do trono, tirá-lo do trono e tomar o reino de Davi. E é nesse contexto que o Salmo de número 3 é escrito. Devido às muitas semelhanças entre o Salmo de número 3 e o Salmo de número 4, muitos autores bíblicos, muitos intérpretes bíblicos, comentaristas bíblicos, eles entendem que o contexto é o mesmo. Eles entendem que o Salmo de número 3, ele seria uma oração matutina. Então, depois de acordar, Davi ora agradecendo pela noite de sono que Deus havia dado para ele, preservando ele de seus inimigos. Enquanto o Salmo de número 4 seria uma oração vespertina. Davi está orando agora antes de ir dormir, dizendo que ele descansará no Senhor, porque ele sabe que Deus é com ele. Então, se a gente levar em consideração essa questão do pano de fundo ser o mesmo, isso ajuda a gente a entender um pouco da aflição que Davi estava passando. Agora, ainda que não seja esse o contexto, digamos que o contexto não seja de fato a rebelião de Absalão, nós temos aqui claramente Davi escrevendo esse salmo em um momento de aflição. Davi está aflito, Davi está passando por um momento de adversidade, de angústia, de dificuldade. E é nesse contexto que Davi está escrevendo o seu salmo, ok? E antes da gente iniciar a exposição do salmo aqui, do verso 1 aqui em diante, vale para nós uma aplicação em relação ao título do salmo. Porque esse salmo ele vai dizer o seguinte, ao músico-chefe de Neilote, salmo de Davi. Então é um salmo que Davi havia escrito e entregue ao músico-chefe, que era o líder do louvor no tabernáculo. E esse salmo então seria entoado, cantado como louvores entre o povo de Deus. E aqui já fica uma aplicação prática para nós. Davi tinha uma capacidade absurda de transformar a sua aflição em louvores e gratidão a Deus, em louvores que poderiam ser cantados a Deus. Davi tinha essa capacidade de transformar a angústia dele em oração, essa capacidade de transformar o momento difícil que ele estava passando em cânticos ao Senhor. Isso é uma coisa que precisa existir no meio do povo de Deus. O povo de Deus é chamado para transformar as suas angústias em cânticos a Deus. Nós somos chamados para apresentar a Deus as nossas angústias. E é isso que Davi vai fazer no verso 1. Olha só, o verso 1 vai dizer o seguinte: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Então Davi começa esse salmo com um clamor a Deus. O momento é de angústia, o momento é de adversidade, o momento é de dificuldade. Se o contexto for o de Absalão, nós sabemos que era uma trama para lhe tirar a vida. Absalão queria matá-lo, queria depô-lo do trono, queria humilhá-lo. E Deus ele havia eleito Davi, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o fato é que Davi aqui, ele se levanta agora em oração, ele se coloca em oração.
E existem algumas coisas que nós podemos observar aqui no verso 1. A primeira coisa é que Davi inicia esse clamor com uma ousadia gigantesca na sua oração. Ele fala o seguinte: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Então Davi está num momento de angústia, num momento de adversidade, num momento de dificuldade, e ele inicia essa oração com uma ousadia gigantesca. Ele está dizendo: ouve-me, Deus, quando eu chamar. E por que ele tinha essa ousadia de orar a Deus e de falar a Deus desse modo? Porque ele entendia o Deus dele como o Deus da sua própria justiça. Ele fala: ouve-me, ó Deus, Deus da minha justiça. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Então Davi, quando ia orar, ele recorria a Deus, ele entrava na presença de Deus, não baseado na sua própria justiça, não baseado nos seus méritos, não baseado na sua capacidade, não baseado em quem ele era, na sua piedade pessoal. Ele entrava na presença de Deus sabendo que Deus era o Deus da sua justiça. E se nós levarmos em conta que o pano de fundo aqui é a rebelião de Absalão, nós precisamos entender que na rebelião de Absalão, Davi havia pecado contra Deus, e a consequência do pecado era essa própria rebelião. Quando Davi havia cometido pecado com Betseba, adultério com Betseba, Deus havia dado uma palavra dizendo que a partir daquele momento, então, muitas tragédias viriam sobre a família de Davi, e essa rebelião que ele está enfrentando aqui contra Absalão era uma consequência dos seus próprios pecados. Então, quando Davi vai a Deus, ele não pode pedir a Deus na sua própria justiça, porque a sua própria justiça, como a Bíblia vai declarar, ela era um trapo de imundícia, ela é um trapo imundo. Nós, em nossa própria justiça, não temos mérito diante de Deus para recorrer a Deus e pedir a Deus alguma coisa como se fôssemos dignos de receber tal coisa. Mas Davi compreendia que na justiça de Deus, ele poderia pedir a Deus, ele poderia entrar na presença de Deus. E isso aqui é uma coisa muito importante para nós cristãos. Nós precisamos entender que quando recorremos a Deus, nós não estamos recorrendo a Deus baseado em nós mesmos, em nosso caráter, em quem nós somos. Nós estamos recorrendo a Deus baseado em quem Ele é. Nós estamos indo para a presença de Deus porque Ele é quem Ele diz que Ele é na sua palavra. Ele se revelou para nós. E Deus, na sua palavra, se revelou como sendo um Deus misericordioso. Abre comigo o Salmo de número 108, do verso 8 ao verso 13. Também é o Salmo de Davi. Olha só, Salmo de Davi. Fala assim. Salmo 103. Eu falei 108? Então é 103, desculpa gente. Salmo 103, do verso 8 ao 13. Olha só: o Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Verso 10 é um verso importante aqui, se a gente levar em consideração o contexto de Absalão. Davi está apelando a Deus, está recorrendo a Deus, ele está dizendo: Senhor, ouve a minha oração, ó Deus da minha justiça. Se levarmos em conta que o que ele estava sofrendo era consequência de seus pecados, ele está agora apelando a Deus para que Deus não lhe retribua conforme os seus pecados. E é o que ele vai falar aqui no verso 10: ele não nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. E o verso 11 vai falar assim: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, quando Davi ele entra em oração, ele vai para a oração, dizendo para Deus: Deus, me ouve a minha oração por causa da tua justiça. Não por causa de mim, não por causa da minha bondade, não por causa da minha benignidade, mas por causa da tua justiça, Senhor. Ouve-me quando eu clamar. Então esse é o primeiro ponto aqui do verso 1. Segundo ponto é que Davi aqui, ele se recorda da bondade de Deus no passado, quando no meio da sua aflição Deus já havia o libertado. Ele vai falar aqui ainda no Salmo 1, olha só: tu me ampliaste quando eu estava aflito. Então quando ele vai para a oração, ele recorre a Deus, pedindo a Deus agora por livramento, por misericórdia, ele se lembra de outros tempos em que Deus já havia o acolhido, Deus já havia o acudido, Deus já havia o socorrido. Ele fala: Senhor, eu me lembro que em outros tempos, na minha aflição, tu alargaste os meus caminhos,
Tu mostraste misericórdia e bondade para mim em outros tempos. Eu tenho essa experiência contigo, eu sei quem tu és, eu sei que tu és um Deus bondoso, eu sei que tu és um Deus misericordioso. Me visitaste no passado e nada impede você de me visitar novamente. Então nós precisamos ter essa certeza de que o Deus que no passado perdoou os nossos pecados é fiel para continuar perdoando, Ele é fiel para continuar demonstrando essa misericórdia. Porque uma coisa que eu percebo muitas vezes na vida dos crentes é que os crentes, eles sabem que Deus os visitou quando eles eram terríveis pecadores, homens destinados à ira, inimigos de Deus, e Deus os perdoa naquela condição, naquele estado em que eles andavam numa iniquidade absurda. E aí depois da sua conversão, eles começam a tentar andar no caminho de santidade, mas eventualmente falham no seu caminho de santidade, e aí eles já acham que não há mais perdão para eles porque falharam no seu caminho de santidade. Não, o mesmo Deus que perdoou no passado é o Deus que perdoa no presente. O mesmo Deus que visitou no passado é o Deus que visita no presente. Então ele está se recordando aqui, ele está dizendo: Senhor, eu me lembro que no passado eu estive aflito e tu me ampliaste os caminhos. E por fim ele apela para a misericórdia de Deus, que ele sabia que se renovava a cada manhã. Então ele está indo para Deus no momento da aflição, recorrendo às misericórdias, recorrendo à justiça de Deus, recorrendo ao livramento do passado que Deus já havia dado, e usando isso como uma experiência, um combustível para que ele possa ter fé que Deus vai intervir novamente no presente. Amém? Só que o que acontece aqui para nós? O que nós temos de aplicação? A aplicação que nós temos aqui para nós é a seguinte, gente: para onde que nós vamos quando nós estamos aflitos? Porque Davi, quando estava aflito, ele foi para Deus. Agora a minha pergunta é: para onde nós vamos quando nós estamos aflitos? Quando você está passando por pressão ou dificuldade, para onde que tu recorre? Para onde que tu vai? Qual é o teu escape? Para onde que tu corre? Porque vai ter gente que vai recorrer à droga, álcool, vai ter gente que vai recorrer à libertinagem, prostituição, vai ter gente que vai recorrer à compra, a lazer, vai ter gente que vai recorrer a alívio momentâneo por meio de falsos deuses, ídolos, falsas religiões, feiticeiros, curandeiros, cartomantes, necromantes. Tem pessoas que recorrem a todo esse tipo de coisa. Alguns ainda confiam na sua própria capacidade. Tem gente que, em vez de recorrer a Deus ou recorrer a qualquer coisa desse tipo, acredita que pode dar conta sozinho da situação. Então acredita na sua própria força, na sua própria capacidade. Ele tenta resolver todos os problemas sozinhos. Mas a Bíblia é clara e nos dá a direção para onde nós devemos ir no momento da angústia. No momento da angústia a gente tem que ir para Deus. Deus é que precisa ser o nosso alvo no momento da angústia. Existe um relato bíblico de uma mulher, uma história de uma mulher na Bíblia que eu acho muito legal, que é a história de Ana, né? Ana era esposa de Eucana, ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril, e ela estava muito afligida porque ela não podia dar filhos a seu marido. Seu marido já tinha dito para ela que ele não ficava incomodado em relação a isso com ela, que ele continuava amando, mas isso afligia muito o coração dela. E a Bíblia fala que Ana, então, em um certo momento, ela vai até o templo, ela vai até, na verdade, o tabernáculo, local onde era a habitação de Deus, e ela encontra ali um sacerdote, e ela vai orar. E a Bíblia fala que ela começa a orar, e ela começa a chorar, ela fica prostrada, orando em voz baixa, chorando, a ponto do sacerdote achar que aquela mulher ela estava embriagada, ela estava bêbada. O sacerdote olha para ela e fala: ô mulher, por que tu está bêbada essas horas da manhã, essa hora do dia? E aí o texto diz que Ana olha para o sacerdote e diz para ele o seguinte: eu sou apenas uma mulher de coração angustiado. E aí a Bíblia fala que o sacerdote olha para ela e fala para ela assim: então que o Senhor te dê aquilo que você está pedindo. E o texto fala que ela se levanta, e quando ela se levanta, o seu semblante já não era mais o mesmo. A face dela havia mudado, ela havia sido transformada por Deus. A resposta da oração ainda não tinha vindo, aquela mulher ainda não tinha tido filhos, isso acontece no futuro, mas naquele momento nada tinha mudado na circunstância. Mas Ana tinha mudado porque ela tinha recorrido ao Senhor. Então nós precisamos entender que no momento da angústia nós precisamos recorrer a Deus. O Salmo de número 20, verso 7, também é um salmo de Davi, vai falar o seguinte: uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do nosso Deus. Amém? Então essa é a primeira aplicação. Para onde você vai quando o calo aperta? Para onde tu recorre quando a aflição bate à tua porta? Para onde tu vai quando a pressão vem sobre a tua vida? Para onde você vai? Para onde você recorre? Davi aqui, ele recorria ao próprio Deus. Amém? E aí no verso 2 e no verso 3 a gente vai ter uma mudança aqui agora no destinatário para quem Davi está falando aqui, né? Então no verso 1 Davi recorre a Deus,
Agora no verso 2 e no verso 3, Davi começa a falar dos seus adversários. Ele vai falar o seguinte: ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar. Então, logo após apresentar suas súplicas diante de Deus, ele agora se dirige aos seus oponentes. E ao se dirigir aos seus oponentes, ele os inquere em 2 pontos. Primeiro ponto que ele vai inquirir os seus oponentes: até quando vocês vão tentar transformar a minha glória em vergonha? Lembremos que Davi era rei de Israel. Ele tinha uma glória como rei de Israel. Os inimigos de Davi estavam tentando tornar a sua glória em vergonha. Se levarmos em consideração o contexto de Absalão, Absalão havia envergonhado Davi publicamente. Absalão havia feito Davi fugir da cidade de Jerusalém, atravessar o Jordão e parar em Manaim. Ele havia deitado com as concubinas de Davi publicamente no terraço da casa. Ele havia envergonhado Davi publicamente. E Davi agora então está se dirigindo aos seus inimigos e ele está dizendo: até quando que vocês vão tentar transformar a minha glória em vergonha? Até quando que vocês vão achar que esse caminho, de mentira e de vaidade vai levar vocês a algum lugar? Porque ele fala assim, há quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então Davi está olhando para os seus inimigos e ele está dizendo o seguinte: vocês acham que vocês vão longe nesse caminho de mentira e de vaidade? Vocês realmente acham que vocês vão prosperar por meio de mentira e por meio de vaidade? Vocês acham que seguindo a mentira como um fundamento e a vaidade como o objeto pelo qual vocês fazem as coisas, vocês vão conseguir transformar a minha glória em vergonha? Davi está aqui tentando chamá-los à lucidez. Ele está tentando olhar para os seus adversários e fazê-los cair na real, de que caminhos de mentira e de vaidade não levam à prosperidade. Caminhos de mentira e de vaidade levam a pessoa a mais dor e a mais sofrimento. Caminhos de mentira e de vaidade não trazem a solução dos problemas, não fazem com que você seja vitorioso. Então Davi está olhando para os seus inimigos e ele está dizendo: vocês acham mesmo que vocês vão conseguir me depor do trono por meio de caminhos de mentira e de vaidade? E aí no verso 2 ele declara sua confiança em Deus. Ele fala: porque eu sei que o Senhor escolheu para si aquele que é piedoso. Davi havia sido eleito por Deus num contexto na qual seus irmãos eram os principais alvos ali daquele profeta que foi ungir Davi. Quando Davi vai ser ungido rei, ele é um de 7 irmãos ali, ele é o rejeitado. Mas ele está olhando, ele está dizendo: Deus me escolheu naquele momento, não por causa da minha aparência, mas por causa da minha piedade. Naquele momento Davi já era um homem de Deus. Davi já andava com o Senhor, já tinha caminhado com Deus. Davi já tinha suas experiências com Deus. Davi já havia matado um leão, já havia matado um urso, já havia cantado a Deus, já havia composto salmos. Então ele está olhando aqui e ele está dizendo o seguinte: vocês acham mesmo que vocês vão conseguir prosperar nos caminhos de vocês por meio de mentira e de vaidade? E aqui fica uma aplicação para nós, gente. A gente não pode pensar que a gente vai conseguir alcançar prosperidade na vida por meio de caminhos de mentira e de vaidade. Essa vida de mentira e de vaidade, gente, ela leva a gente para a morte, ela não leva a gente para a prosperidade, ela não leva a gente para lugares espaçosos, ela não leva a gente para lugares bons. Então, quando nós somos motivados apenas por vaidade, apenas por ganho pessoal, apenas porque nós queremos ser melhor do que os outros, porque nós estamos com inveja do outro, porque nós estamos com raiva do outro, quando nós queremos prosperar por meio desses atos, gente, esses atos não conduzem, gente, a coisas boas. Davi está tentando fazer os seus adversários perceberem: meu Deus, vocês estão ficando loucos, vocês estão tentando transformar minha glória em vergonha, vocês esqueceram que foi Deus que me escolheu, vocês esqueceram que fui eu que fui ungido rei de Israel por causa da minha piedade. Vocês agora estão tentando me derrubar baseado em mentira e em vaidade. Deus escolhe os piedosos. Deus não vai ter parte com mentira e com vaidade. Deus não vai ter parte com Absalão, se for esse o caso aqui, em mentira e vaidade. O trono não será dado a Absalão por meio de mentira e de vaidade. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida, gente. Não adianta você recorrer à mentira e à vaidade. Não adianta você achar que recorrendo à mentira e à vaidade você vai prosperar, você vai conseguir bem, as coisas vão dar certo para ti. Não adianta você olhar para os ímpios, porque eu sei que tem horas que nós olhamos para os ímpios que prosperam, e não adianta tu ficar como o coração do salmista no Salmo de número 73,
O salmista no Salmo de número 73, ele fala que os caminhos dos ímpios prosperavam, que contra eles não havia juízo. Mas não adianta tu olhar para os caminhos dos ímpios e achar que esses caminhos dos ímpios vão te trazer prosperidade. Esses homens um dia serão julgados por Deus. Esses homens um dia serão todos punidos pelo Todo-Poderoso. Ou eles terão que se arrepender de seus pecados e crerem em Jesus para que Jesus leve a culpa de seus pecados embora. Ou eles sofrerão a ira de Deus. Eles serão punidos por Deus, julgados por Deus. Então não adianta nós pensarmos que caminhos de mentira e de vaidade podem produzir alguma coisa boa. Não produzem nada de bom, gente. Não adianta você ter inveja do ímpio, não adianta você ficar olhando para pessoas que estão prosperando aí através de maldade e achar que esse é o caminho. Esse não é o caminho. Davi aqui está tentando abrir os olhos desses homens, amém? E aí olha só o que acontece no verso 4, no verso 5. Permanecei no temor e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos, selá. Oferecei sacrifícios de justiça e ponde a vossa confiança no Senhor. Davi aqui no verso 4, no verso 5, ele está ordenando a piedade. Existe um debate aqui entre os comentaristas bíblicos, se o verso 4 e o verso 5 mantém o mesmo público-alvo, se são os adversários de Davi aqui, se ele está se dirigindo aos seus adversários, ou se Davi está mudando agora o público-alvo, e ele está agora olhando para os seus amigos. Lembremos que se Davi está realmente nesse contexto de Absalão, ele está em Manaim escondido junto com os seus amigos. E por causa dessa perseguição vinda sobre a vida deles, esses homens poderiam começar a ficar incrédulos em relação a Deus. Poderiam começar a pensar que não adianta ser fiel a Deus. Então Davi agora, se ele está mudando o público-alvo aqui, ele está se dirigindo agora aos seus amigos, ele está olhando para os seus amigos e ele está dizendo o seguinte: ei, vocês, homens que são fiéis, homens que têm se mantido íntegros, retos, fiéis, não pequem por causa da maldade dos ímpios. Não pequem por causa da maldade dos ímpios. É isso que ele está falando aqui. Permanecei no temor, permaneçam no temor. Se você é um homem fiel a Deus, se você é um homem que ama a Deus, e você tem visto a maldade, você tem visto conspirações, você tem visto ímpios prosperando, a palavra aqui, ela diz que nós devemos permanecer no temor. Nós não devemos esmurecer diante dessas circunstâncias. Ele fala o seguinte: permaneçam no temor e não pequem. Nós não podemos pecar porque outros pecam. Nós não podemos pecar porque o ímpio agora caminha num caminho de impiedade e aparentemente aos nossos olhos ele não está sofrendo juízo. Nós não podemos pecar porque esse é o padrão lá fora. Nós precisamos permanecer no temor do Senhor. Nós precisamos permanecer guardando os mandamentos de Deus. Não devemos pecar. E ele vai dizer o seguinte: conversai com o próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Ele está olhando para eles e está dando um conselho. Quando deitarem na cama de vocês, meditem no dia que vocês tiveram. Pensem nas coisas do Senhor. Usem esse momento em que você deita a sua cabeça no travesseiro e você está a sós com Deus, então, para meditar, para ficar quieto, para consultar o próprio coração. E aqui nós temos uma aplicação muito importante, gente. Não existe cristianismo sem autoavaliação. Não existe cristianismo sem autoanálise. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo ali ele vai dizer que nós deveríamos julgar a nós mesmos, para que não fôssemos julgados por outros. Então não existe cristianismo sem autoanálise. O motivo pelo qual nós agora introduzimos esse momento de oração e colocamos confissão de pecados nesse momento de oração, é porque a igreja precisa se autoanalisar. Nós viemos para o culto no domingo e nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Davi está olhando para eles e está dizendo: permaneçam no temor, ainda que esses ímpios estejam conspirando contra nós, ainda que esses ímpios estejam agora tramando contra nós, não pequem, não abandonem a Deus, permaneçam no temor, conversem com o próprio coração no travesseiro. E aí no verso 5 ele fala: oferecei sacrifícios de justiça e ponde a confiança no Senhor. Então não é porque homens maus, homens ímpios não oferecem sacrifícios de justiça a Deus que nós podemos seguir o mesmo caminho, amém? Quem é que teve uma mãe que dizia: tu não é todo mundo? Todo mundo teve uma mãe que dizia: tu não é todo mundo, né? A gente não é todo mundo. A gente não é todo mundo. A gente não pode seguir os caminhos da mentira, os caminhos da vaidade,
só porque os ímpios estão seguindo e aparentemente não há juízo de Deus sobre eles. Gente, haverá juízo de Deus sobre eles. Haverá. Então Davi aqui, ele está encorajando aqueles que estavam ao seu redor. Ele está olhando para aqueles que estavam ao seu redor e ele está dizendo: ei, vamos permanecer, vamos continuar no temor, não vamos pecar, vamos andar em santidade, vamos guardar os mandamentos de Deus, vamos observar os seus mandamentos. Queridos, a Bíblia manda nós atarmos os mandamentos de Deus na nossa fronte. A ideia ali no Antigo Testamento havia ali, os fariseus até tinham feito ali um filactério que eles colocavam ali na frente da testa, ali com o texto de Deuteronômio capítulo 6, mas isso tem um sentido espiritual. Nós precisamos andar com os mandamentos de Deus selados na nossa fronte. Nós precisamos ser o povo de Deus que anda nos seus mandamentos, que teme ao Deus da aliança, que andam lutando contra o pecado, que consultam o coração no travesseiro e que oferecem a Deus sacrifícios de justiça. Veja bem, Davi aqui era rei de Israel. A capital de Israel era Jerusalém. Jerusalém ali era o local do tabernáculo, era o local da adoração. Davi, se o contexto aqui é a rebelião de Absalão, ele está em Manaim, ele não está em Jerusalém. Ele não pode oferecer sacrifícios a Deus conforme a lei prescrevia. Ele não tem como levar um touro, ele não tem como levar um bode, ele não tem como levar uma ovelha no templo, porque ele está fugindo de Jerusalém. Os inimigos dele estão em Jerusalém. Ele não pode oferecer os sacrifícios como a lei prescrevia. Mas ele entende que haviam sacrifícios de justiça que poderiam ser oferecidos. Haviam sacrifícios de integridade que poderiam ser oferecidos. Então ele chama agora os seus amigos a confiarem em Deus. Então esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira aplicação. Se o texto aqui está mudando o público-alvo, está se voltando para os seus amigos, essa é uma aplicação para nós. Agora, existem comentaristas que defendem que não, que ele continua se dirigindo aos seus adversários. E se ele continua se dirigindo aos seus adversários, o que está acontecendo aqui é que ele está chamando esses adversários ao arrependimento. Ele está olhando para os adversários e ele está dizendo o seguinte: permaneçam no temor, não pequem. Ele está olhando para eles: vocês estão loucos, estão seguindo caminhos de mentira e de vaidade. Se arrependam dos seus pecados. Consultem no travesseiro o coração de vocês. Ofereçam sacrifícios de justiça. Então, se o público-alvo é o mesmo, o chamado é um chamado de arrependimento. Isso também tem uma aplicação para nós. Porque se nós estamos andando em caminhos de mentira e de vaidade, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, gente. Nós precisamos abandonar os caminhos de mentira e de vaidade. Nós precisamos consultar o nosso coração no travesseiro. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Então, se temos caminhado em caminhos de mentira e de vaidade, precisamos nos arrepender. Então, o verso 4 e o verso 5 ficam com essa aplicação para nós aqui, né? Primeiro, se Davi está se dirigindo a seus amigos, a aplicação é a seguinte: não é porque os outros estão vivendo uma vida de impiedade e de injustiça que nós também seguiremos esses caminhos. Nós permaneceremos no temor do Senhor, oferecemos sacrifícios de justiça e nós guardaremos os mandamentos de Deus. Segundo, se ele está se dirigindo agora aos seus adversários, então esses adversários deveriam se arrepender. E se nós temos nos tornado adversários de Deus, andando em caminhos de mentira e de vaidade, nós precisamos nos arrepender, amém? E aí vem o verso 6 ao verso 8, vai falar assim: há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a tua luz do teu semblante sobre nós, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança, amém? Aqui então agora Davi volta para Deus. Então do verso 2 até o verso 5 aqui, nós temos uma mudança de público, né? Primeiro verso 1 ele ora a Deus, verso 2 ao verso 5 ele está se dirigindo aos seus adversários, ou então talvez do verso 4 ao verso 6 ao verso 5 se dirigindo aos seus amigos. Mas agora ele volta a sua oração a Deus. E quando ele volta agora a sua oração a Deus, ele volta essa oração a Deus apresentando a circunstância. Ele está dizendo o seguinte, ele começa no verso 6 dizendo: há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Então Davi apresenta a situação caótica que ele está vivendo. Essa situação caótica era uma situação tão caótica que muitos estavam
desesperançados de ver alguma graça de Deus manifesta ainda nessa terra e nessa vida. As pessoas estavam completamente desesperançadas de verem ainda alguma esperança, alguma graça de Deus manifesta nessa vida. Ele está dizendo, há muitos que estão dizendo por aí, quem nos mostrará algum bem? Eu não sei se você consegue perceber uma semelhança com a desesperança que ronda o nosso mundo. As pessoas hoje, principalmente no contexto brasileiro, olham e falam, quem nos mostrará ainda algum bem? Existem até figurinhas de WhatsApp que daqui para frente é só para trás. Quem já viu essa figurinha? Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente agora é só derrota. Daqui para frente agora a gente é só desesperança, é só caos. Muitos na época de Davi estavam dizendo isso também. Muitos na época de Davi estavam dizendo, eles estão falando por aí, já não tem mais esperança, quem vai mostrar algum bem para nós? Só que Davi, ele não adere ao discurso do populacho, ao discurso que dominava os seus dias. Davi não recebe esse discurso. Davi, ele olha para esse discurso, ele diz, eles estão dizendo que não há mais nenhum bem para ser manifesto, mas eu vou orar a Deus. E aí ele fala, Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Mais uma vez Davi aqui confiando em Deus. Davi não está confiando em tramas políticas, Davi não está confiando aqui em homens, Davi não está confiando aqui em capacidade humana, Davi não está confiando aqui em ciência, Davi não está confiando aqui na força de um exército, Davi está confiando em Deus. Ele está dizendo, eles estão dizendo por aí que já não tem mais nada de bom para ser realizado, mas eu clamo a Deus e eu peço a Deus para que a face dele resplandeça sobre mim. E aí no verso 7, mais uma vez Davi se lembra de um tempo passado em que Deus havia o visitado. Ele fala, Senhor, tu puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Ele está aqui fazendo um contraste entre o justo e o ímpio. Ele está falando, Senhor, no passado, lá no passado, eu me lembro, o Senhor colocou muita alegria no meu coração. Era mais alegria do que os ímpios quando tem fartura de trigo e de cereal, de vinho e de cereal. A alegria era tamanha que a alegria que eles tinham na colheita da uva e do trigo era coisa pouca comparada à alegria que tu me deste no passado. Então Davi está recorrendo mais uma vez à experiência do passado que ele havia tido. Ele está dizendo, Senhor, eles estão dizendo que já não há mais nenhum bem para ser feito para nós. Mas eu me lembro, Senhor, que tu me deste alegria em tempos de dificuldade, que tu tornaste meu caminho ampliado, espaçado, no passado também. Então, Davi aqui está indo contra esse sentimento que dominava, talvez até o arraial ao qual ele estava inserido. Porque imagina, gente, imagina que você é um dos valentes de Davi, aí vem a conspiração, Absalão, vou te depor do trono, se deita com as concubinas, você tem que fugir de Jerusalém, começa a ter desânimo no arraial, o arraial começa a ficar desanimado, os próprios valentes de Davi podem começar a olhar e dizer, vixe, eu acho que já não tem mais esperança nenhuma pra gente, eu acho que quando Absalão vier já era, todos nós vamos morrer, todos nós vamos ser destruídos. Mas Davi está dizendo o seguinte, Senhor, levanta o teu semblante sobre nós. E aí ele fala o seguinte, eu vou me deitar em paz e eu vou dormir. Sabe por quê, Senhor? Porque tu me faz habitar em segurança. Davi não se rendia às vozes de seu tempo. Davi não se rendia àquilo que estava sendo dito pelas pessoas em seus dias. Davi confiava em Deus. Ele confiava que Deus poderia mudar completamente a sua sorte. Davi acreditava que a bondade de Deus se manifestaria mais uma vez na vida dele, ainda na terra dos vivos. Abre comigo o Salmo de número 27, verso 13. Olha só, Salmo de Davi também, tá bom? Eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Olha o que Davi está falando aqui. Eu teria desmaiado, meus ânimos teriam se esvaído, eu não teria conseguido lutar se eu não acreditasse que a bondade de Deus poderia se manifestar ainda na terra dos vivos. Então Davi aqui está lutando contra as vozes de seus dias. Davi está no meio da angústia, recorrendo a Deus. Davi está aqui no meio da angústia, clamando ao Senhor, e ele sabe
que não é porque ímpios estão agora em uma determinada posição de honra que os caminhos de mentira e vaidade deles os levarão à prosperidade. Davi sabe que haverá uma intervenção divina, porque Deus havia o eleito como rei de Israel. Davi sabe disso, ele tem essa noção. Então o Salmo 4 para a gente, o Salmo 4 ele nos ensina, gente, muitas coisas. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui do que eu escrevi na minha conclusão. Eu escrevi assim: o Salmo 4 nos ensina que nos momentos da aflição não devemos fugir de Deus, mas correr para Deus. Davi estava cercado por angústia, mentira, vaidade e conspiração. Sua glória estava sendo transformada em vergonha, seu trono estava sendo ameaçado, e muitos ao seu redor já se perguntavam: quem nos mostrará algum bem? Mas Davi sabia em quem havia crido. Ele conhecia o Deus de sua justiça. Ele se lembrava de que nas aflições anteriores o Senhor já lhe havia dado alívio. Ele sabia que Deus havia separado para si aquele que é piedoso. Por isso, mesmo em meio à perseguição, ele podia confiar, adorar e dormir em paz. Então isso aqui é muito importante. Por isso, mesmo em meio à perseguição, ele podia confiar, adorar e dormir em paz. Agora, existe uma questão desse salmo que a gente ainda não abordou. Esse salmo, gente, ele vai apontar para uma realidade ainda maior. Porque Davi havia sido escolhido por Deus para governar Israel. Ele era o rei ungido do povo da antiga aliança. Porém, depois de Davi, veio ao mundo um rei muito maior do que ele, muito mais justo e verdadeiramente piedoso. Jesus Cristo é o verdadeiro rei escolhido por Deus. Os homens também conspiram contra ele, também tentam transformar a glória de Cristo em vergonha e procuram destruí-lo por meio de mentiras e vaidades. Mas eles não podem anular o propósito de Deus. A resposta de Deus às conspirações dos homens já havia sido declarada no Salmo de número 2. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá, e no seu desgosto pesaroso os julgará. E ainda, tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Então essas conspirações que se levantam contra Cristo, o fim delas já foi declarado no Salmo de número 2. E Cristo, ao ressuscitar, ele foi exaltado e passou a reinar sobre toda a terra. E é por isso, gente, que a igreja, ela pode confiar, adorar e descansar. Porque as conspirações dos homens não podem tirar a coroa de Cristo, e o governo de Cristo não deixará o seu povo sem segurança. Amém? Então a igreja, ela pode confiar, ela pode orar, ela pode adorar e ela pode descansar. Por quê? Porque Cristo é o verdadeiro rei ungido por Deus. Cristo é o homem piedoso que foi escolhido por Deus para reinar e para governar. E a mesma conspiração que fizeram contra Davi, eles intentam ela contra Cristo. Mas assim como Davi não foi derrotado por meio das conspirações, Cristo não será derrotado. E por isso então nós temos que ter a mesma fé de Davi. No meio das aflições nós temos que orar como ele. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente tu me fazes habitar em segurança. Amém? Precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos confiar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro rei ungido por Deus. Ele não é o rei apenas de Israel, mas ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. E a Bíblia fala que ele estenderá o seu domínio de mar a mar, e ele governará as nações com cetro de equidade, com cetro de justiça. Amém? Que possamos, por meio da experiência de Davi aqui, trazer essas aplicações ao nosso coração. Que não sejamos nem como os ímpios que conspiravam contra Davi, que não sejamos nem como os amigos que não acreditavam que nenhum bem mais poderia vir e que estavam completamente derrotados, mas que tenhamos a mesma fé que Davi teve, que tenhamos a mesma certeza que Davi teve, que tenhamos a mesma intimidade que Davi tinha e a certeza da visitação de Deus como Davi também a tinha. Amém, gente? Glória a Deus. Gostaria então de caminhar para o final do nosso culto. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração.
Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos orar em relação à aplicação dessa palavra.